Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme que está todo mundo comentando, que chama O Que Tiver Que Ser. É um filme que vai trazer muitas reflexões para a gente, porque ele tem muita coisa de família ali que a gente precisa dar uma analisada e mostrar nossa visão espiritual sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre esse filme, eu vou pedir para você que está aqui já deixar o seu like aqui no canal Tatiana Benites no YouTube. Já que você está aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você já viu o filme, se você já tem uma opinião sobre ele, que se você gostou, se você não gostou, deixa seus comentários aqui no YouTube. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou pela Rádio Boa Nova, deixa também seu comentário, manda seus comentários para a gente, manda sugestões, fala para a gente se vocês gostaram ou não do filme e participa com a gente. Entra também no nosso canal do YouTube, Tatiana Benites, e coloca seu comentário aqui para a gente, deixa seu like, segue a gente no canal, tá bom? Então, já que a gente está falando sobre o filme O Que Tiver Que Ser, eu vou chamar aqui o Damião para falar para a gente a nossa ficha técnica do filme. Damião. Olá, olá, os amigos que estão nos acompanhando aqui no YouTube, Tatiana Benites, você que nos acompanha da Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Destaque hoje da sessão Pipoca, O Que Tiver Que Ser. Olha, o filme data de lançamento, 1º de novembro de 2024. A diretora Josefine Momebuski, 1 hora 50 minutos de duração, um drama que diz a produção é uma produção sueca e acompanha uma família à beira de um colapso, tentando ali restabelecer conexões. O enredo gira em torno de Stella. Stella é uma mulher que sempre mantém tudo sob controle em sua vida, exceto a necessidade de atenção do filho mais novo, as mudanças de humor da filha adolescente, a indisponibilidade emocional do marido. A família está à beira de um colapso quando ela recebe uma mensagem impactante. Ele acha que eles devem fazer uma viagem. Então, ela acha que eles devem fazer uma viagem juntos. Uma missão praticamente impossível, Tati. E volta a ser uma família unida. Um filmaço que vale a pena. Se você ainda não viu, assista. O Que Tiver Que Ser, um filmaço, Tati. Um filmaço mesmo. Fazia tempo que a gente não assistia assim, um filme tão bom, né? Com tantas coisas ali para refletir, né? Com tantos aspectos que a gente pegou assim para reflexão, mas é um filmaço mesmo. Mas antes da gente começar a fazer a nossa reflexão, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha e depois a gente começa com tudo. É isso, agora que a gente já passou nossa vinhetinha, a gente vai aqui comentar sobre o filme O Que Tiver Que Ser. Bom, Damião falou um pouquinho da história desse filme, né? E o filme ele começa numa cena onde existe uma narração ali, né, de uma pessoa falando sobre a comunicação entre as pessoas, a comunicação de casal, a comunicação nas relações, né? E, cara, aquilo faz assim um na nossa mente logo no início, né? E depois a gente fala, para que todo aquele discurso, né? Se a gente só tem o discurso e não tem a prática, não vale nada, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a analisar e ver o decorrer do filme, que dá umas voltas ali,
né? É bem bacana quando a gente começa a descobrir quem é quem ali na trama, né? E o que acontece, na verdade, na vida da gente. E daí a gente para refletir se o nosso discurso é coerente com o que a gente está fazendo, né? Porque o filme começa falando um discurso muito bom sobre a comunicação do casal, que na verdade, a comunicação das relações, na verdade, acho que nas relações no geral, né, entre mãe e filho, entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, né, entre qualquer pessoa, chefes, subordinados. Então, a gente precisa se preocupar com a comunicação nas nossas relações. Por quê? Porque a gente, na verdade, não se comunica. E isso é uma coisa muito importante. A gente tem um discurso muito bom para o que a gente está pensando, só que a gente não consegue colocar para fora e mostrar para as pessoas o que nós estamos pensando. E o que acontece? A gente espera que as pessoas saibam o que a gente está pensando. E daí a gente fala, mas está na cara que eu penso assim. Mas era para a pessoa ter entendido que eu falei tal coisa. Você falou? Não falou. Ah, mas eu deixei subentendido tudo isso. Só que, quando a gente se comunica, vamos lá. Quando a gente se comunica, é assim. Eu estou falando uma coisa para você. Isso é a minha comunicação, é o que eu quero passar para você, a minha mensagem. Como você interpreta essa mensagem é você, é a sua visão. Você vai interpretar essa mensagem com toda a bagagem que você tem da sua vida, da sua vivência, do seu entendimento, do que você entende do idioma que eu estou falando, do que você entende da expressão que eu estou usando, do tom de voz que eu estou utilizando, dos meus gestos. Então, a pessoa vai interpretar o contexto e o que ela tem de imagem, o que ela tem de bagagem. Para algumas pessoas, eu vou falar a mesma coisa e cada um vai interpretar de uma forma diferente. Algumas pessoas vão falar, não, mas ela foi muito rude. Outras, não, ela foi amável. Outras, não, ela foi super neutra. Ela falou dessa coisa. Então, cada pessoa vai interpretar, por exemplo, só o que eu falei do tom. O tom da pessoa vai ser interpretado de uma forma. E aí é que tá. O tom é muito mal interpretado quando nós escrevemos, por exemplo. Porque a pessoa escreve, a gente não sabe o tom que ela escreveu, e aí a gente interpreta da nossa forma. E daí fala, nossa, mas também você escreveu não sei o que. Eu falo, não, mas eu escrevi. Não, então tanto faz. Daí a pessoa leu, tanto faz. Nossa, que grosseiro. Escreveu tanto faz? Falou tanto faz na hora, assim. Então, assim, são interpretações e cada um interpreta com a bagagem que tem. E também com o momento que ela está passando naquela hora. Com o humor que ela está, com tudo, com todo o contexto envolvido. Então, gente, a gente precisa falar o que nós sentimos, a gente precisa expressar como nós estamos, porque a gente não é adivinho, né? As pessoas não sabem o que está passando na sua cabeça se você não falar. E isso é muito positivo, falar é muito positivo, porque a gente vai saber se a pessoa precisa de ajuda, se a pessoa quer a nossa presença, se a pessoa não quer a nossa presença, né? Então, é interessante que a gente se comunique e que a gente deixe claro o que nós queremos, tanto na nossa linguagem verbal, quanto na nossa linguagem não verbal, né? Então, as pessoas não sabem o que a gente pensa, e a gente também não sabe o que o outro está pensando. Essa coisa de falar, não, mas eu sei o que ele pensa, eu sei a opinião dele. Não, você não sabe. Porque assim como eu mudo de opinião, você também muda de opinião, o outro também pode mudar. Né? Mudar a forma de pensar, também podemos mudar. A gente já mudou muito de como a gente era.
né? Na nossa infância a gente era uma coisa, na adolescência pensou outra, mais jovem pensou outra, então, né? Por que a gente não vai mudar? Então, a gente não sabe o que o outro está pensando e o que o outro está passando. Então, a gente precisa da coerência. O que eu falo é o que eu estou fazendo, aí é bem no início do filme, né, Damião? É bem um tapa. É bem no início do filme, é aquela coisa que você fala, nossa, meu, que lindo o cara tá falando. Só que aí me lembra, né, para recente, você que acompanha aí, o Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros, também tinha lá, meu, o homem lá falava bonito dentro do centro espírita, quando chegava em casa não sabia o que fazer, aquela coisa, estava fracassando na sua existência, né? E aí você falou dessa comunicação. Aí quando eu fui buscar essa comunicação, eu lembrei muito de diálogo, né? Porque, gente, aquela história, ele é um terapeuta, mas ele é um terapeuta problemático. Uma mãe sobrecarregada, uma filha rebelde, um filho que precisa de cuidados, faz você pensar e repensar em seus atos. O que tiver que ser, retrata uma jornada íntima e sensível em busca do que realmente importa. Relacionamentos não são fáceis. Isso é uma questão que sempre gera boas considerações. E no filme, as respostas chegam por meio do baixar a guarda para o diálogo, do cair da ficha sobre a prioridade da vida, a importância do diálogo. O diálogo está presente nas nossas relações pessoais. Jesus, que sabe que mais que tudo, mesmo assim ele ouvia, ele sabia que a experiência pessoal de alguém poderia servir de ensinamento para ele mesmo e as pessoas ao redor. Jesus, ao ser provocado, respondia de forma útil, com um propósito maior. Ele dialogava, ele não humilhava o povo, ele ensinava de forma simples. Entre os amigos, ouvia de forma bondosa e só falava depois de ouvir e refletir, provocando sempre algo bom. E quando estava diante da dor do outro, Jesus nem falava, ele dialogava sem palavras, apenas com gestos de amor, Tati. Olha só, né? Jesus ele deu esse exemplo para nós e ele disse, né, para a gente que a gente tinha que vir aqui para se relacionar, né? E na verdade a gente veio para cá só para se relacionar, porque é através das nossas relações que a gente vai conseguir a nossa evolução. Então, se a gente não se relaciona, a gente não evolui. Então, olha só, a gente vem para aprender com o outro. Não é para nada além disso. A gente vem para aprender com a convivência, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa coerência, né? Porque não adianta você ter palavras bonitas para falar para o outro, para você dar conselhos para o outro, se você não é exemplo. E aí é o contrário do que Jesus fez, né? Jesus, na verdade, ele veio para dar o exemplo, né? Porque quando nós somos pequenos, quando nós somos crianças, a gente observa muito mais. Então, a gente vê o que os nossos pais fazem, o que os nossos exemplos, né, os professores, as pessoas que são autoridades para nós, que são os professores, os nossos avós, os nossos pais, as pessoas que para nós são os exemplos. Então, se esse exemplo bate no outro, trata as pessoas mal, fala alto, grita, né, é esse comportamento que a gente vai repetir. Porque se essas pessoas são os nossos exemplos, para nós isso é normal. É assim que tem que ser. E tá tudo bem, porque a vida que a gente conhece é assim. Se a pessoa é amável, trata as outras pessoas bem, dá o exemplo e tudo mais, é outra coisa. A gente também vai replicar isso, porque são os exemplos que a gente tem. Então, espiritualmente, né, quando a gente
retorna para a Terra, quando a gente reencarna, a responsabilidade dos pais é educar e dar o exemplo para os filhos. Porque nós repetimos as coisas que os pais fazem. Então, se o pai vai lá, só xinga, fala palavras feias e não sei o quê, a criança faz a mesma coisa. Né? E então, a gente tem que ver os lados positivos e os negativos disso. Qual é a experiência que eu estou deixando meu filho passar? O que eu estou transmitindo para as crianças que estão ao meu redor? É esse o princípio, porque depois a gente vai levar isso para a nossa vida. Então, a primeira infância, ali até os 6, 7 anos, é onde a gente precisa formar o caráter, é onde nós formamos o nosso caráter. Então, é onde a gente precisa se preocupar com o caráter dessas pessoas. E daí vem o exemplo. Jesus contava muitas histórias, né? Porque através das histórias a gente se identifica com o personagem, não se identifica, tem amor, tem raiva, tem alegria. Então, quando a gente conta uma história, é a mesma coisa quando a gente lê um livro, que é uma historinha, quando a gente vê uma novela, quando a gente assiste um filme, uma série, a gente vai se identificar com a história ou não. Então, a gente se entristece, fica feliz. Então, é a melhor forma da gente fazer com que as pessoas se identifiquem e que guardem na memória essas situações. Então, Milton Erickson, né, que tem toda a teoria da hipnose ericksoniana, ele trabalha com metáforas, sempre com historinhas, porque ele fala que é isso que funciona na nossa mente. Então, a gente tem alguns estudos já que comprovam isso, a questão das metáforas, né? E no filme, a gente está falando do filme O Que Tiver Que Ser, o filme O Que Tiver Que Ser conta a história de uma família onde eles estão totalmente desestruturados, uma família totalmente desestruturada, que tem um pai que é terapeuta, que aplica terapia nas pessoas, mas não aplica em casa, né? Então, eles têm uma família totalmente desestruturada, está totalmente passando por um período totalmente desunido, de desunião e tudo mais. O pai está distante, não quer mais fazer parte dessa família, e eles têm a oportunidade de fazer uma viagem para apoiar a filha, que é adolescente, está rebelde, tá, porque tem essa coisa da desestruturação da família, então ela tá rebelde, não quer ficar junto com os pais, né? Aquelas coisas de adolescente que a gente sabe, a gente já passou por essa fase, né? E que a gente conhece. Então, a mãe vê a possibilidade de salvar essa família, ou vê a possibilidade de, pelo menos, se unir um pouco mais a família nessa situação de a menina dança, ela faz polidense. E daí já é algo que eles não entendem o que é, já é algo que eles não acompanham esse desenvolvimento da menina no polidense, o pai nem sabe o que é, tem uma certa discriminação do que eles acham que é alguma coisa ligada à prostituição, alguma coisa muito sexy para a idade da menina, então não conhece, né, nem o que a filha está fazendo, nem o que é uma dança e tudo mais. Então, o desconhecimento e aquela coisa da distância, né, tende a melhorar, né, com essa aproximação por causa dessa viagem. E daí, o papel da família, o papel dos pais, do cuidado com os filhos, né, começa a mudar um pouco quando existe, na verdade, não é um diálogo, né, existe uma discussão onde um fala o que quer, o outro fala o que quer, para conseguir entender um pouco do que está acontecendo dentro de cada um deles, né? Então, esse diálogo, ele é importante, mesmo sendo agressivo, né?
mas que as pessoas mostram um pouco do que elas estão ali sentindo. Então, nesse contexto, eles conseguem entender um pouco do que o outro está sentindo, né? Então, a família começa a tomar um novo rumo ali, né, Damião? Sim, mas olha, é lindo demais. O convite é você assistir o filme, o que tiver que ser, está em cartaz na Netflix, aí fácil para você assistir. E é aquilo que a Tati estava dizendo, é um mergulho nas relações familiares, né? É um retrato intimista de uma família sueca em pedaços, gente. O marido, aquele spoiler, né, gente? Ele quer o divórcio, ele quer separar, ele não quer mais ficar ali. E ela propõe uma última tentativa de salvar a família, uma viagem em grupo. Allan Kardec. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 8 e 9, afirma que as famílias consanguíneas, que apresentam desafios de reajuste entre seus membros, são muitas na Terra. E que os membros da nossa família espiritual, aqueles que têm afinidades conosco, sempre viverão próximos a nós para nos dar suporte nos momentos mais delicados. Vale ressaltar que os parentes difíceis podem não ser fruto de relacionamento em existências passadas, muitas vezes. Os desafios enfrentados por nós ocorrem ou se agravam quando os envolvidos, nós e os outros, tentam fazer prevalecer o quê? A sua vontade, o seu ponto de vista, e nesse momento que criam os embates. Quem consegue sustentar o bom senso e o equilíbrio oferece ao grupo a sua contribuição pacificadora. Esbravejar ou impor a sua percepção, as divergências naturais acabará provocando desunião ainda maior. Ai, Tati, é um desafio, mas que temos condições de enfrentar, Tati. Né, no Evangelho tem essa passagem, né, que fala dos nossos desafios, né, e que dos nossos sacrifícios, né, que a gente precisa passar e que porque hoje em dia a gente tem aí algumas gerações que não estão preocupados com a qualidade dos nossos relacionamentos. Na primeira briga, tchau, cada um para um lado, eu não quero, não tenho paciência, não vou passar por isso, não vou passar por dificuldades, e daí acaba que algo que se uniu já se rompeu e, né, em questão de poucos dias já não estamos mais juntos. Então não constrói um relacionamento, né? É tudo muito superficial. A gente constrói para, se acontecer qualquer coisa, a gente já destrói, não tem problema. E, na verdade, espiritualmente falando, os relacionamentos, eles são duradouros, né? Mesmo porque a gente se une com pessoas que a gente precisaria se unir, né? Então, o papel da família, né, da constituição da família que nós viemos e da família que nós constituímos, daí a gente tem dois contextos diferentes e são contextos igualmente importantes, né? A gente precisa respeitar o papel de cada um. O filme fala dessas relações, fala das relações entre marido e mulher, fala das relações entre pais e filhos, né, mãe e filhos, e pai e filhos, de responsabilidade de cada um deles, e fala também da relação dos avós. Então, envolve muitas pessoas. Por que envolve muitas pessoas nas nossas relações? Porque é isso, a gente se programa para estar nessa família. A gente se programa para estar nesse contexto evolutivo. Então, isso vai depender muito de como nós fizemos esse planejamento e de como nós estamos cumprindo. O Damião falou do nosso Lar 2, né? É um bom exemplo de pessoas que cumpriram e outras que não cumpriram com o que planejaram. Que pode acontecer? Pode, claro que pode. Muitas vezes a gente vem e não cumpre com o que a gente achou que a gente ia cumprir.
Porque depende das nossas escolhas, da nossa boa vontade de querer melhorar, de querer evoluir. E às vezes a gente não está disposto a isso. Se a gente não está disposto, a gente não vai evoluir e talvez a gente não vai cumprir com as provas que a gente queria passar aqui quando a gente fez o nosso planejamento. Uma outra coisa também é que quando a gente fala de relações, a gente está falando de amor e a gente está falando de perdão. Né? Quantas vezes a gente está disposto a perdoar? E também a pedir perdão. E também a se auto-perdoar. Então, tudo isso envolve na sociedade, nas relações que nós temos, né, Damião? Sim, sim. E dentro dessas relações que nós temos, né, o filme também aborda, estamos falando do filme O Que Tiver Que Ser, ele também aborda a doença. E aí, de novo, né, Tati, a gente para lembrar de novo que doença não é castigo divino, gente. Doença está ali para que a gente, como é que a gente se comporta, como é que a gente consegue enfrentar uma doença, né, Tati? O que acontece? Muitas vezes a doença, ela é causada por nós mesmos, por causa das nossas atitudes aqui na Terra, né? Por causa das nossas escolhas aqui na Terra. Então, a gente precisa analisar esse contexto, né? Como é que tá as nossas emoções, a nossa inteligência emocional. E outras vezes a gente tem que passar por essa prova, por escolha nossa antes de vir para cá. Então, se a nossa doença, né, a enfermidade, não tem um fundo, uma origem aqui na Terra, no que nós estamos passando nesse momento aqui, então ela vem de uma prova que a gente tinha que passar. E nenhuma doença vem em vão, porque todas elas, adquiridas aqui ou não, todas elas vêm para nos ajudar em alguma coisa. A gente sempre tem que aprender alguma coisa com aquilo que a gente está passando. Todas as dificuldades que nós passamos é porque nós precisamos aprender algo com ela. Sendo causada por nós ou não causada por nós. A gente precisa aprender com as situações que a gente passa. Porque se a gente não aprender, a gente não vai passar na provinha. E daí a gente vai ter de novo os mesmos desafios em algum momento, né? Então, o que a gente tem que pegar das nossas dificuldades? O aprendizado. O que a gente tem que pegar dessas doenças, dessas enfermidades? O aprendizado, né? Então, às vezes eu escuto pessoas que se curaram de alguma coisa muito grave e que falam assim, mas a minha doença foi uma bênção na minha vida. Porque a partir dela, eu descobri tal coisa, ou eu valorizei tal coisa, e aí algumas pessoas falam, não fala assim de bênção, pelo amor de Deus, você sofreu horrores, a gente sofreu, e não sei o quê. Então, assim, essa pessoa que usou essa palavra bênção é porque ela pegou o aprendizado. Né? Ela levou para ela o que essa doença gerou internamente nela e o que ela pôde interpretar. Então, o que ela aprendeu nesse processo? E às vezes, mesmo pessoas que não se curaram também têm essa visão, né? Então, a gente tem que ver a questão das relações familiares, a relação que nós temos com as diversidades que a gente passa, né? As dificuldades que nós passamos, para a gente refletir também um pouquinho no que a gente está aprendendo, no que nós viemos aqui para aprender. Porque nós viemos para aprender juntos. Nas nossas relações. Nós viemos aprender a nos relacionar. E é só assim que a gente vai crescer. E é isso, né, gente?
depois de falar tudo isso, a gente tinha muito mais coisa aqui para comentar, mas o nosso tempo está acabando e a gente precisa acabar esse programa aí, infelizmente. Mas na próxima semana a gente está de volta e a gente espera você aqui também com um novo filme. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.